antes mesmo de existir o conceito de mal. Antes de o homem tocar no chão pela primeira vez, já havia luz. Era uma vez, sem tempo. Não importa a distância. Existe apenas um reino brilhante e ilimitado, onde tudo é sagrado e ordenado. No centro deste universo informe, Deus reina, coberto de uma glória indescritível. Ele não precisa de luz, pois ele é a própria luz. Ele não precisa de instrumentos musicais, pois toda a criação à sua volta é uma canção viva. E à volta do seu trono, os anjos cantavam continuamente, como as estrelas que sabem cantar. Cada música oferecida é uma onda sagrada, vibrando pela eternidade. Não há escuridão, não há guerra, nenhum conflito. Todos são dirigidos a uma pessoa absoluta. E nesta submissão, ninguém se sente pequeno, porque todos nascem da perfeição. Naquele mundo, onde os serafins ardem como uma chama de adoração, onde os querubins guardam os tesouros da sabedoria, e onde a luz nunca se apaga, nasce uma obra-prima, não de boca em boca, não do pó, mas pela mão do Eterno. O primeiro anjo foi esculpido, uma alma que não só transportava luz, como se tornou luz. Inteligente, brilhante, completo. Ele não é apenas uma criatura. Ele é o modelo, o ápice da beleza, da glória. O seu nome é Lúcifer. O nome significa estrela da manhã, aquele que traz luz no primeiro amanhecer da existência. Lúcifer caminha entre os anjos como um sol radioso ao amanhecer. Quando ele canta, todas as coisas ficam em silêncio. Quando ele liderou o coral, os céus ecoaram. Não precisava de procurar honra, porque a honra o procurava. Nenhum anjo tem uma auréola mais brilhante. Nenhuma mente tem mais profundidade. E no silêncio da eternidade, Deus olhou para Lúcifer e disse: Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Lúcifer foi a primeira alegria do Criador. Uma prova de um amor sem limites. Uma criação tão requintada que até os outros anjos ficaram surpreendidos com a sua beleza. Mas no coração do céu, onde tudo é perfeito, está a ser lançada uma semente invisível. Um pensamento, um sussurro, ainda não dito, mas que já começa a existir. E a história do universo, a partir desse momento, já não é uma canção pura. Torna-se uma sinfonia com clímax, com tragédia e com silêncios dolorosos. Quando Lúcifer passou pelo meio da hoste celeste, os anjos baixaram a cabeça, não com medo, mas com admiração. A sua beleza não fazia mal, evocava a pureza, como quando um homem vê o amanhecer pela primeira vez após uma longa noite. A sua voz não apenas ressoou, comoveu os céus. Ele não canta para si próprio. Ele não lidera por ambição. Ele lidera os coros de anjos para dar glória somente a Deus. E quando levantou a mão, todas as melodias se tornaram uma canção, como uma cascata sagrada a cair no céu, como o fogo a cantar na noite, como o trovão a ecoar pela eternidade. Até Miguel, o arcanjo mais poderoso, o admirava. Não pelo poder, mas porque a grandeza natural não necessita de provas. Lúcifer é a luz guia, o epítome da beleza e da sabedoria no reino divino. Por entre os cânticos de louvor que ecoavam no céu, onde milhões de anjos saudavam a glória do Criador, Lúcifer fez uma pausa. E naquele momento de silêncio, uma pergunta surgiu, não dos lábios, mas do fundo da alma. Por que é que temos sempre que nos curvar? E se a luz dentro de nós pudesse brilhar mais? E se a glória não viesse apenas de cima, mas pudesse ter origem dentro de nós mesmos? Isto não é rebelião, não é um desafio, não é um protesto. Apenas uma faísca,
Mas todo o grande incêndio começa com a mais pequena faísca. A partir desse dia, a alegria de servir começou a desaparecer do coração de Lúcifer. Cada vez que levantava a mão para dirigir o coro, o seu coração já não batia em adoração, mas ficava vazio e frio. A sua voz continua tão linda como sempre, mas não mais olhando para o trono de glória, mas começando a olhar para si mesmo. Se fui criado perfeito, estarei condenado a ficar para sempre à luz de outro? Ele não disse. Ninguém sabe. Mas os seus olhos não eram os mesmos de antes. Ela transportava uma luz diferente, brilhante, mas estranha. Os céus ainda estavam brilhantes, mas o silêncio começou a instalar-se entre os anjos. Uma sensação sem nome, como um frio a espalhar-se no meio da primavera. Sentiram que algo estava a mudar, mas ninguém se atreveu a dizê-lo em voz alta. Lúcifer ainda estava entre eles, ainda a cantar, ainda a liderar. Mas esta luz já não é pura, é a luz do orgulho. Num dia celestial glorioso como outro qualquer, quando todos os anjos estavam reunidos à volta do trono, Deus disse algo sem precedentes. Criará um mundo visível, onde a vida florescerá do pó e da respiração. E nesse mesmo mundo, Ele, o ilimitado, tomará carne, tornar-se-á humano, tornar-se-á uma criança frágil. Os anjos ficaram maravilhados. Muitas pessoas caíram de joelhos, não por medo, mas por admiração pelo mistério que nunca foi revelado. Alguns ficaram comovidos até as lágrimas. Alguns tremeram de alegria. Mas um anjo não se curva. Lúcifer, brilhante estrela da manhã. O chefe do coro celestial. A pessoa mais linda que já existiu. O homem levantou-se e ficou em silêncio. Aquele que criou o universo tornar-se-ia carne fraca? Deus, a fonte de toda a luz, esconde-se na pele humana, sofrendo fome, dor e morte? E então Deus ordenou: Prostrai-vos diante dele, aquele que enviei em carne. Adorai o meu filho, Jesus, meu filho, que sou eu em carne humana. Um silêncio abateu-se subitamente sobre todo o céu. Depois, passos ecoaram pelo salão cósmico. Lúcifer saiu da linha. Ergueu a cabeça, os olhos brilhando como ferro em brasa. E ele disse, tão leve como o vento, mas penetrando diretamente no coração do céu: Não são. Nunca ninguém ouviu essa palavra no céu. Nenhum anjo ousou jamais pronunciá-lo. Mas Lúcifer falou, sem rancor: não fique zangado. Apenas uma negação absoluta. Adorar um corpo fraco? Nós, que somos feitos de pura luz, curvamo-nos perante a carne e o pó. Pede-nos para abdicar da nossa glória para adorar uma forma vil? E olhou em redor. Os seus olhos ardiam de confiança. Muitos anjos começaram a vacilar. Não porque tenha sido enganado, mas porque o que ele disse me pareceu razoável. Porque não fala como um mentiroso. Falou como um profeta, com a luz da verdade distorcida. Lúcifer, a primeira luz, torna-se agora a primeira faca a trespassar o coração do céu. Não tão bom como a guerra, não por arma, mas pela lógica, orgulho e uma rejeição. No início foi com os jovens anjos, então os querubins, e depois para aqueles que antes estavam perto do trono. Por que é que nós, seres de luz, nos devemos curvar diante de corpos de pó? Se a sua luz é suficientemente forte, por que obedecer para sempre? Podemos criar o nosso próprio reino, um novo céu onde a luz não está limitada pela lei. Um terço dos anjos começou a inclinar-se na sua direção. Não porque sejam maus, mas porque se esqueceram de que toda a glória deve ser dada àquele que a dá. Enquanto isso, Michael, o pequeno mas leal anjo, observava em silêncio. Não tem uma auréola como Lúcifer. Não há palavras como Lúcifer. Mas aos seus olhos havia uma coisa que Lúcifer tinha perdido: a humildade absoluta perante o Criador.
Lúcifer chamou os anjos para o seguirem, num espaço separado, longe do trono sagrado, e declarou o seu reino. Sentar-me-ei nas alturas do céu, erguerei o meu trono como as estrelas de Deus, governarei sobre os confins do norte, serei como o Altíssimo. Estas palavras ecoaram como um trovão contra a luz, atravessando os céus. Assim que acabou de falar, soou outra voz, não de violência, mas de fé sólida. Quem é como Deus? Aquela era a voz de Michael, sem retórica, sem debate. Apenas uma pergunta simples, mas suficiente para abalar os céus. E então, o céu abriu-se. Sabre de luz em punho. Asas de anjo abertas. Luz colide com luz. O poder colide com o poder. A guerra eclodiu. A primeira desde a criação do universo. Lúcifer lidera o exército rebelde, brilhante, belo, brutal. Miguel lidera os anjos fiéis, pequenos, mas firmes como um vulcão adormecido. Naquele céu, espadas e asas, luz e fogo, fé e orgulho, chocavam ferozmente como tempestades sagradas. Lúcifer avançou no campo de batalha como uma estrela cadente, cativante, deslumbrante e mortal. Mas Miguel, que não carrega qualquer auréola, carrega algo que Lúcifer não carrega. A lealdade não pode ser abalada. E com o seu sabre de luz na mão, Michael luta não pelo poder, mas pela justiça. Pelo poder de Deus cai, Lúcifer. Um golpe soou, e os céus pareceram abrir-se. Lúcifer rugiu, não de dor, mas de humilhação. Uma criatura mais pequena e mais fraca, mas apoiada por Deus, quebrou a luz que ele outrora possuía. E depois, Lúcifer cai. Foi atirado no chão. Já não é São Mai. Não há mais luz. Só a escuridão é banida da luz eterna. A partir de então, a estrela da manhã tornou-se Satanás. Luz na escuridão. O orgulho transforma-se em maldição eterna. O céu guarda a sua glória, mas também carrega no coração uma fenda que nunca sara. A fenda da traição. Exilado, Satanás não desapareceu. No abismo, alimentou o ódio como um fogo latente. E quando olhou para cima, a primeira coisa que viu não é o céu, mas humano. Uma criatura de pó, com o sopro de Deus. Fraco, esbelto, mas criado à imagem do Altíssimo. Isso fez chiar o seu orgulho já ferido. Eu, a primeira luz, fui lançado para baixo. E estes, pó, foram tão amados que ele se encarnou. Ele não aguentou, e assim apareceu. Não pela força, não tão espessa como a escuridão, mas num sussurro. Deus disse mesmo: sereis semelhantes a ele. Com uma simples pergunta, Satanás lançou a primeira semente da corrupção no coração humano. E o pecado entrou no mundo, não através da guerra, mas através do desejo de ser como Deus. Lúcifer não caiu sozinho. Arrasta toda a criação para o abismo. Caro amigo, Satanás nem sempre vem em forma feroz. Veio como um sussurro razoável, uma bela promessa, um caminho mais curto, uma luz que não vem do céu. Não pense que só os fracos são tentados. Lúcifer já foi a luz mais brilhante, mas caiu por causa de um pequeno pensamento arrogante. A tentação começa no coração, na insatisfação, no desejo de exaltação, no sentimento de ser mais digno. Para se manter firme, não precisa de poderes sobrenaturais. Precisa de humildade. Precisa de lealdade. E, acima de tudo, precisa de uma ligação viva com Deus através da oração.